Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Douglas e a aula de hoje é sobre curto-circuito. Então, vamos supor que você tem um trecho do circuito em que entre os pontos A e B você tem um resistor de resistência R, correto? É lógico que a corrente elétrica ela tende a passar pelo resistor, ela entra pelo polo A e ela sai pelo polo B. Bom, isso já é uma regra, né? Acontece sempre, né? O resistor, ele não impede a passagem da corrente elétrica, ele simplesmente dificulta a passagem da corrente elétrica. Um curto-circuito, como o nome já diz, é um circuito curto, ou seja, é o caminho mais curto para que a corrente elétrica ela possa passar. Então, suponha que você, entre os pontos A e B, ligue um fio sem resistência. Então, aqui você pegou um fio sem resistência, né? De resistência desprezível, né? Sem resistência não existe, mas a resistência é muito pequena, vamos supor que ela seja nula, né? E aí a corrente elétrica, quando ela chega neste ponto, ela tem uma dúvida, ou ela passa pelo resistor, ou ela passa pelo fio sem resistência. A corrente elétrica, logicamente, ela vai escolher o caminho sem resistência. Com isso, você fecha um curto-circuito. Uma das características importantes é que, como a corrente elétrica ela passa totalmente pelo fio sem resistência, significa que a diferença de potencial entre os pontos A e B, o U, né, de A a B, né, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ela se torna nula, ela é zero. Isso vai me dar o seguinte: o potencial elétrico no ponto A será igual ao potencial elétrico no ponto B. Isso aqui é uma característica importante, nós vamos falar sobre essa característica em outras aulas, ok? Então, basicamente, curto-circuito é quando ocorre a passagem de corrente total por uma parte do circuito, ok? Bom, agora vamos falar sobre as medidas elétricas. As medidas elétricas, elas ocorrem através dos aparelhos de medidas. Por exemplo, eu tenho, na verdade, 3 aparelhos de medidas importantes: o amperímetro, o voltímetro e o ohmímetro. Eu vou falar somente de 2, eu vou falar somente do amperímetro e do voltímetro, já que o ohmímetro ele mede diretamente a resistência de um determinado resistor. Então, eu vou precisar basicamente somente de 2 aparelhos, do amperímetro e do voltímetro. Vou falar primeiramente do amperímetro. Bom, o que é um amperímetro? Como o nome já diz, ampere é a medida de corrente elétrica. Então, ele é o aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica, ou seja, ele mede o I do circuito em determinado ponto. Bom, não que isso aconteça sempre, mas ele deve ser ligado em série ao elemento a ser medido. Bom, ele deve ser ligado em série, então, naturalmente, como ele mede o I, então, o macete ele é sempre ligado em série I. Tá, ok? Ele deve ser ligado em série I, não sempre, ok? Mas vamos lá. E a terceira característica é quando ele é ideal. Quando eu digo ideal, ele é perfeito, ok? Sua resistência interna é nula, ou seja, a resistência interna do amperímetro é igual a zero. Isso quando esse elemento é um elemento passivo, né? Ele não participa no cálculo, mas ele é um aparelho de medida. Quando ele é um elemento ativo, a resistência interna dele não é nula. O amperímetro ele tem uma representação, né? Ele é representado por uma bolinha, ok? E geralmente dentro da bolinha a gente coloca a letra A para designar um amperímetro. Geralmente ele é ligado por fios de ligação de resistência nula também, ok? Vamos agora ao voltímetro. O voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial, ou seja, ele mede ele mede a DDP, ele mede a tensão, ele mede a voltagem, ok? Bom, num circuito ele deve ser ligado em paralelo, ok? Ó, reparem, paralelo é um macete para você poder entender, com o elemento a ser medido. Então, ele deve ser ligado em paralelo. Isso não quer dizer que ele seja ligado em série, mas se ele for ligado em série, a gente vai ter um problema, porque quando o aparelho é ideal,
a sua resistência interna é infinita, ou seja, ela é infinitamente grande. Não existe nenhum aparelho com resistência infinita, mas ela pode ser muito maior que as outras resistências do meu circuito, por isso ela é considerada uma resistência infinita. Se ele for ligado em série, ele vai impedir a passagem da corrente, mas Douglas, impedir não pode. Na verdade ele vai ter uma resistência tão grande em que a corrente elétrica preferencialmente vai preferir passar por um outro elemento, por isso que ele é ligado em paralelo, para que não haja divisão de corrente. Ok, senhores?